Olá pessoal, tudo bem? Pois é, hoje eu iria fazer um vídeo aula, mas como eu estava assim um tanto cansada, não pude ir à igreja, e a gente precisa fazer a obra do Senhor, a gente precisa adorar a Deus, que é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E, como eu já falei, cheguei do meu trabalho cansada, não pude ir à igreja a tempo. Fui descansar, fui dormir um pouco. E acordei agora para preparar minhas aulas de amanhã. Então, ao invés de eu gravar um vídeo aula, eu vou gravar um vídeo sobre a fé. Porque nós não podemos deixar de fazer o ID do Senhor, porque foi uma ordem que Ele deu para todos. Ide, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Ele que falou isso. Nós sabemos que Deus deu essa ordem para todas as pessoas. E nós sabemos que aqui, debaixo desse sol, como disse o escritor de Eclesiastes, que, segundo os estudiosos, foi Salomão, e tudo indica que realmente foi Salomão, tudo o que está sujeito ao ímpio está sujeito ao justo, aqui debaixo desse sol. Porque quando Salomão escreveu este livro, tudo indica que foi ele já tinha vivido tudo de bom e de ruim que uma pessoa poderia viver debaixo desse sol. E ele diz aqui, onde nós vamos estudar, vamos ler, vamos interpretar com a ajuda do Espírito Santo, porque nós vamos orar e pedir a Ele. E está escrito: pedi e dá-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Quem pede recebe, quem busca encontra. Aquele que busca sabedoria em Deus, para entender a sua palavra, sempre irá encontrá-la. E ele disse aqui que não adianta, tudo é vaidade, porque tudo que está sujeito ao ímpio está sujeito ao justo. Tudo que está sujeito ao que faz juramento está sujeito ao que não faz juramento. De tudo ele viu debaixo desse sol. Mas primeiro, nós vamos orar para que o Espírito Santo nos dê entendimento. Eu digo nos dê entendimento porque eu preciso do entendimento dessa palavra enquanto eu estiver gravando este vídeo. E as pessoas que irão escutá-lo, irão vê-lo, precisarão também de entendimento do alto, sabedoria do alto, que é a sabedoria divina, a verdadeira sabedoria, para entender esta palavra. Altíssimo e soberano Deus, neste momento, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu elevo os meus olhos da fé, o meu pensamento até a Ti, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que derramou seu sangue inocente por mim e por todas as pessoas da terra. Eu te peço, nos dê sabedoria para entendermos essa palavra, meu Deus, em nome dele. E é em nome de Jesus que nós te pedimos isso, porque sem a ajuda do Espírito Santo, do autor dessa palavra, eu não teria condição nenhuma de explaná-la, de apregoá-la, assim como ninguém tem condição
de fazer a tua vontade, apregoando a tua palavra, se não pedir ao Espírito Santo. Porque está escrito, Deus, pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á. Quem pede, recebe, quem busca, encontra. Então, quem pede a sabedoria, recebe, quem busca, encontra. Todos que pedirem, todos que buscarem o entendimento por meio do Espírito Santo, irá encontrar o entendimento na palavra, certo? Então, como eu vinha falando, certo? Sem Deus, nós passaremos por luta, e com Deus também nós passaremos por luta, enquanto nós estivermos em verbo de carne nesta terra. Porque, como disse aqui o escritor, o que está sujeito ao ímpio está sujeito ao justo. O que está sujeito ao que faz voto está sujeito ao que não faz voto. O que está sujeito a todas as pessoas, ao bom está sujeito ao mal, porque quando se fala de bom, nenhum de nós aqui é bom. Porque até Jesus, como já foi falado, até Jesus não se colocou na posição de bom quando esteve em verbo de carne. 100% homem, 100% Deus. Quando aquele jovem rico veio até ele dizendo, bom mestre, o que farei para te seguir? Quando Jesus disse para largar tudo, todas as suas riquezas, para segui-lo, Jesus só fez ali um teste com ele. Mas Jesus não é contra as pessoas terem, que tanto que aqui nós vamos ver nessa palavra. Jesus não é contra a gente ter, mas a gente tem que saber ter, sem desvalorizá-lo, sem desvalorizar ele, que derramou seu sangue inocente por nós nessa terra. Então ele respondeu àquele jovem, bom, por que me chamas bom? Bom é meu Pai que está no céu. Então ele declarou que todos que estão aqui nesta terra, todos que estão na mesma posição. Agora o que diferencia uns dos outros para ele sabe que é obedecer a palavra, certo? Ele sabe que é seguir a ele, e sabe que seguir a ele não é apenas fazer como eu estou fazendo aqui agora, pregando a palavra, louvando, indo como eu sempre faço, indo à igreja templo, certo? Não é apenas isso não, é muito mais do que isso. Todos nós sabemos que é muito mais do que isso. E aqui também nessa palavra nós vamos encontrar isso, certo? Então, para eu explicar melhor, eu vou sentar, porque na época, dizem que na época de Moisés, por exemplo, na época antiga, as pessoas apenas faziam a leitura, em pé, mas na hora de apregoar, na hora de ajudar as pessoas a entenderem o conteúdo, as pessoas se sentavam para se sentirem mais aconchegantes, mais à vontade, para raciocinarem, para passarem direitinho o que Deus quer falar, certo? Então, mas eu não poderia deixar de dizer, como eu sempre digo no início das minhas gravações, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, porque estando nós sob a graça de Deus, estaremos em paz conosco e em paz com todas as pessoas, porque a paz que Jesus nos dá é diferente da paz que o mundo dá.
A paz que Jesus nos dá é o tipo de paz que, mesmo estando nós passando por tribulações, nós estamos ainda com esperança. Aqui vai falar também sobre a esperança, certo? Que muitas pessoas acham, porque já estão com idade avançada, porque já estão enfrentando certos problemas, não podem mais fazer a obra do Senhor, não pode mais fazer alguma atividade que lhe traz alegria, que lhe traz satisfação, que traz benefício a outras pessoas. Aqui diz que a pessoa só não pode fazer mais nada depois de morta. Aqui diz que uma pessoa morta, ela não pode fazer mais nada, mas enquanto houver vida, há esperança. Aqui diz que vale mais um lobo vivo do que um leão morto. Porque um lobo vivo, ele pode fazer muito mais do que um leão vivo. Se não me engano, é um lobo, tá, gente? Mas vamos ler a palavra, que se encontra aí no livro de Eclesiastes, que é chamado também de O Pregador, Eclesiastes ou O Pregador, que todos supõem que tenha sido o escritor desse livro, o rei Salomão. E tudo indica que foi ele mesmo, porque ele viveu tudo que uma pessoa pode viver debaixo desse céu. Tudo de bom, tudo de ruim, coisas que agradam a Deus, coisas que não agradam a Deus. Ele passou por tudo isso. Nós sabemos disso, que até ele se juntou com pessoas que não eram, não proferiam a mesma fé que proferiam o povo de Deus. Ele se juntou com esse povo, com pessoas estranhas, e fez coisas abomináveis aos olhos de Deus. E tudo ele viu debaixo desse sol. E, por certo, foi ele mesmo quem escreveu o Eclesiastes, que é o pregador. Ele diz que tudo ele viu debaixo desse sol. E, por certo, repetindo aqui, quando ele escreveu, ele já estava com uma idade avançada e se arrependeu de tudo que ele tinha feito, por certo. Então, Eclesiastes 9 já começa dizendo assim: as mesmas coisas sucedem aos justos e injustos. Gozemos os bens que Deus nos dá. Já começa dizendo que Deus não desaprova você ter bens aqui na terra. É óbvio que tudo é vaidade, mas enquanto nós estivermos na terra, nós iremos precisar daquilo que nos satisfaz aqui na terra. Cientes de que nós estamos sujeitos a termos as mesmas coisas que os ímpios, passarmos pelas mesmas coisas que os ímpios passam. Portanto, não adianta ninguém ver um servo de Deus passando por um momento difícil, principalmente na saúde, na família, e dizer: é por causa disso que está passando, por tal situação, é por causa daquilo, é porque fez isso, é porque fez aquilo. Não. Se nós estamos passando, a palavra aqui está dizendo que tudo que está sujeito ao ímpio está sujeito ao justo. Vamos ler? Deveras, resolvi todas estas coisas no meu coração. Aliás, desculpa. Vou reiniciar aí. O capítulo 9, a partir do verso 1. Deveras, revolvi, repetir de novo, né? Todas estas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. E também
que o homem não conhece nem o amor, nem o ódio. Tudo passa perante sua face. Tudo passa perante a face de Deus. Às vezes nós pensamos que nós conhecemos o amor, que nós conhecemos o ódio, que nós somos amorosos, que nós não temos ódio. Mas somente Deus entende essas coisas. Só Deus sabe, certo? O que nós precisamos fazer é pedirmos a Deus para encher o nosso coração de amor, como fez Davi. Senhor, me dê um coração segundo o teu. Nós nunca que devemos nos acharmos bons, porque o próprio Jesus não se achou bom, né? Às vezes nós pensamos que sabemos o que é amor, pensamos que sabemos o que é ódio. Mas tanto podemos sentir amor, como estamos sujeitos a sentirmos ódio. Devemos pedir a Deus para nos livrarmos, principalmente, do ódio, porque o amor é bom. O 2 diz, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao que sucede ao justo, o mesmo sucede ao justo, e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme o juramento. Salomão passou por tudo isso, gente. Ele sacrificou. E ele serviu a Deus também. Mas o momento que ele não sacrificou, o momento que ele foi injusto, não foi diferente do momento que ele serviu a Deus também. Ele passou por lutas, tanto servindo a Deus, quanto nos momentos que ele fez coisas abomináveis a Deus, porque a gente está sujeito a tudo debaixo desse sol. O 3 disse, este é o mal que há entre tudo, quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Verdade. Por isso que nós precisamos nos apegarmos a Deus. Porque está escrito aqui, não é? Que os corações dos homens estão cheios de maldade, né? O coração do homem está cheio de maldade, há desvarios em seu coração, na sua vida, tudo passa e depois as pessoas morrem. E aí, depois que morrem, só Deus sabe o destino de cada pessoa. Então o que a gente tem que fazer é enquanto a gente tem vida, porque depois que morre, não pode fazer mais nada. O 4 diz, ora, para o que acompanha com todos os vivos a esperança, porque melhor é o cão. Gente, não é nem lobo, então eu falei lobo, mas é o cão. Por isso que no momento eu falei, se não me engano, o lobo, comparou o lobo, que o lobo vivo é melhor do que o leão, mas aqui fala o cão. Mas eu acho que é a versão que fala lobo. Melhor é o cão vivo do que o leão morto. Nós sabemos que um leão é a fera, é o animal mais feroz do mundo. O cão a gente pode domar, tá? E ele, mesmo bravo, não se compara ao leão. O leão corre mais, é mais habilidoso para pegar uma presa. Mas ele morto, ele não pode fazer nada. Bem assim, uma pessoa depois que ela parte para a eternidade, ela não pode fazer nada, ela está morta. Morto não pode se levantar para fazer nada a alguém. Então só Deus é quem sabe sobre a pessoa após o último suspiro aqui na terra. Mas nem por isso, né, a gente pode dizer que a vida é uma ilusão, porque a vida terrestre não é uma ilusão. É necessária. Se Deus nos colocou na terra, é porque Ele precisava de cada um de nós aqui na terra.
cada um de nós tem algo a fazer para Deus aqui na terra. Tem a sua missão. Cada um de nós tem uma missão para cumprir aqui na terra. E muitas vezes a gente vê pessoas idosas dizendo: o que é que eu quero mais da vida? Eu já estou em tal idade, eu não quero mais nada da vida. Ora, está contradizendo a vontade de Deus. Porque enquanto houver vida, há esperança em dias melhores. Nós não podemos perder a esperança. É como está escrito aqui, há hora para o que acompanha com todos os vivos a esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Se está vivo e pode fazer algo importante para você, se eu posso fazer algo importante para mim ou para outras pessoas, porque dizem que quem não nasce para servir não serve para viver. Servir é quem necessita, viu, gente? Porque tem gente que não necessita e suga outras pessoas. Está na Bíblia também. Aquelas entidades que sugam, dá, né? Sanguessuga tem duas filhas, dá e dá, certo? Então, diz a palavra que quem não nasce para servir, não serve para viver, né? A palavra de muitas pessoas, não estou dizendo que está na Bíblia, tá? Mas aqui, a esperança não pode morrer enquanto houver vida. Então, a você que já se encontra de idade e pode fazer algo, pode dar uma palavra de conforto a alguém, pode andar, pode fazer algum trabalho, não deixe de fazer por causa da sua idade. Porque alguém lhe diz que você já está velho, tá? Quem tem que fazer isso são os jovens, são os mais jovens, tá? É óbvio que há coisas as quais são melhores os jovens executarem. Como, por exemplo, atitudes, ações que exigem muitos esforços, subir, descer, pular, certo? É mais cabível aos jovens. Mas a pessoa de idade, ela pode fazer muitas coisas. Deus não está olhando para a idade de ninguém. Deus está olhando para os nossos feitos na terra. Os olhos dele estão atentos para os bons e para os maus. Vamos lá, o 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Os vivos têm noção, sabem do que são capazes de fazerem, sabem que podem falar do amor de Deus, sabem que podem fazer algo para ajudar a si e aos outros. Já os mortos, eles não podem mais fazer nada, porque eles tiveram o seu tempo, né? Eles tiveram o seu tempo e há tempo determinado para tudo. Depois que morre, já não pode fazer mais nada, absolutamente nada. Não tem mais poder para fazer nada, como o leão morto. Não tem forças mais para caçar. Não tem mais vigor. O vigor só acaba depois que a pessoa morre. Porque enquanto tiver vida, até se ela estiver acamada, ela pode orar. Se ela não puder falar, ela pode orar em pensamento. Nós não sabemos como está a pessoa. Até quando ela está paradinha lá, com um probleminha, que para os olhos de Deus não é nada, que para nós é muita coisa, mas para Deus não é nada. Certo?
Então 6 disse: até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma nesse século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, meus amados, está claro aqui, né, que há muitas pessoas. Sentimentos ficou para humanos. Contudo, há pessoas apregoando sobre sentimentos, sobre determinados sentimentos e praticando esses sentimentos. Qualquer um de nós está sujeito, como disse aqui o escritor de Eclesiastes. Mas o que nós temos que fazer quando aquele sentimento ruim começar a aflorar em nosso coração? Nós, com a força que o Espírito Santo nos dá, que a alegria do Senhor é a nossa força, nós devemos dizer não, não e não. Eu não posso me comportar dessa maneira, porque eu conheço a palavra de Deus e eu sei que Deus não aprova este comportamento. Eu sei que Deus não aprova este pensamento de inveja, de egoísmo. O que é o egoísmo? O egoísmo é a pessoa achar que ela é o máximo, que ela fez o máximo, que ela ajudou ao máximo, que em tudo ela se sobressaiu muito bem. E nós nunca estamos fazendo conforme a vontade de Deus. Nós temos que nos esforçarmos para fazermos a vontade de Deus. Porque aqui não tem ninguém bom. Aqui há pessoas com raciocínio, com inteligência, certo? Porque os animais têm inteligência, mas não podem raciocinar como nós. E nós podemos raciocinar. Nós podemos perceber quando nós estamos exagerando em algo e dizermos para nós mesmos: basta. Você, conosco, a gente pode falar com a gente mesmo, você não pode continuar assim. Você não é onipotente, onisciente, onipresente, não. Quando eu digo você, eu estou falando comigo também. Porque a tendência nossa é pecaminosa. A tendência nossa é acharmos sempre que estamos fazendo mais do que os outros, que somos bons. Que bom! Nós não somos bons coisa nenhuma. É de olho lá no outro. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Cuidado, olhinhos com o que você vê. Cuidado, ouvidinhos com o que você escuta. Porque às vezes você vê uma pessoa fazendo uma simples brincadeira para descontrair o outro que está triste. Quando eu digo você, eu estou me apontando também. E você está dizendo, um cristão fazendo uma brincadeira dessas? Às vezes você está fazendo bem, porque quem distribui alegria por onde anda, quem alegra corações, está fazendo bem. É dom de Deus alegrar o ambiente onde você chega, fazer pessoas sorrirem, fazer pessoas ficarem alegres, ficarem felizes. Certo dia eu apregoei aqui sobre o pecar, o escândalo. E não cita a boca na parte que eu apregoei, aqui mesmo no livro de Eclesiastes. Cita os olhos, né? Cita as mãos, cita os pés. Olhos não falam, mãos não falam, pés não falam. O que fala é a boca. Nós precisamos termos cuidado, porque os olhos veem, as mãos fazem, os pés fazem, vão a lugares indevidos, os ouvidos escutam. Cuidado com os seus ouvidos. Quando eu falo seus, eu estou falando dos meus também. Porque muitas vezes nós escutamos a conversa por parte, nós enxergamos aquilo que nós queremos enxergar. E Deus está lá, vendo tudo,
contemplando tudo. Aliás, Deus está aqui, Ele está em todos os lugares, contemplando tudo, todos os nossos atos, todos os nossos comportamentos, as nossas ações. Não adianta eu me reunir com 3, 4 pessoas para falar mal de outra pessoa. Deus vê tudo. Deus vê tudo e Ele cobrará de mim, ainda eu estando em vida ou na vida eterna. E melhor que Ele cobre enquanto eu esteja em vida, porque depois que eu morrer, depois que você morrer, não há mais nada a fazer. A bagagem nossa ficou pronta quando a gente parte da terra para a eternidade, na mala, na nossa mala. No sentido figurado, não cabe mais nada. A gente não pode colocar mais nada à nossa bagagem. Quando a pessoa parte, ela já parte pronta. Não pode fazer mais nada. E ninguém pode fazer mais nada por ela. Aí já é Deus que vai dar rumo ao seu espírito, certo? Então a gente tem que tomar cuidado quando nós nos juntarmos com 2, 3, 4 pessoas, tá? Quando a gente sentar nas portas, sabe aquela palavra da roda de escarnecedores que fala lá no Salmo 1? Cuidado. Essa roda de escarnecedores, ela pode ser realizada em quaisquer lugares. Quaisquer lugares pode haver uma roda de escarnecedores. Porque o escarnecedor é aquele que escarnece a palavra de Deus, certo? E quem não ama o seu irmão está escarnecendo a palavra de Deus. Porque está escrito: ai daquele que judiar de um desses pequeninos. E quem são os pequeninos de Deus? Só Ele sabe quem é realmente que está agindo como criança, como Ele, a criança que não tem maldade, que tem sabedoria do alto, mas não tem maldade nenhuma no coração. E no momento que ela está sujeita a ter, mas ela luta contra a maldade. E muitas vezes ela pode até fazer, mas às vezes você enxerga nela algo que ela não está fazendo e você enxerga diferente, eu enxergo diferente. Nós temos que nos policiarmos para a nossa bagagem ser amena, certo? Para que no dia do julgamento nós tenhamos a condição de estarmos ao lado do Pai, certo, gente? Então, o 7 disse: vai, pois come com alegria o teu pão e bebe, e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Olha, por que ele diz isso aqui? Por que ele diz essa palavra aqui? Vai, pois come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Ele está falando aqui da pessoa cuidadosa, a pessoa zelosa pela obra de Deus, a pessoa capaz de frear a sua língua, de frear os seus pezinhos, de frear os seus membros, seus braços, sua língua, o seu ouvido, os seus olhos, para não cometer abominação diante de Deus. Certo? Porque dos homens, a gente não escapa da língua dos homens, dos olhos dos homens, da maldade dos homens. Quando se fala homens, se fala mulheres, crianças, tudo. Porque não é toda criança que é pura não, gente. Viu?
A gente sabe que existe uma idade que a criança já começa a ter inveja, já começa a ter olhos altivos, certo? A gente sabe disso. E ele disse, não importa, é como se ele falasse, deixa para lá, faça a tua parte. É como se dissesse assim, faça a tua parte, continue servindo a Deus, continue obedecendo a palavra de Deus e tranquilize-se, certo? Vai com alegria, né? Come o teu pão, bebe o teu vinho. Quando fala come o teu pão, bebe o teu vinho, está falando, continue fazendo a vontade de Deus, comendo, bebendo a sua água, comendo o seu alimento sossegado e deixe Deus trabalhar na sua vida. Viva bem com sua família, viva bem com todos, com as pessoas, ainda que elas façam maldade com você, né? Saiba se desviar dessas pessoas, que muitas vezes elas não mudam, mas perdoe essas criaturas, né? A gente precisa perdoar, o perdão é necessário. Só que o perdoar não significa você andar junto, de mãos dadas com as pessoas, não. Você pode perdoar e ter cautela, ser prudente. Se eu sei que uma pessoa só arruina a minha vida, a vida da minha família, eu tenho que fazer o quê? Não vou falar mal daquela pessoa, vou orar por ela, para Deus abençoá-la, para Deus mudar a natureza dela, porque tem gente que diz que Deus não muda a natureza. Gente, se Deus criou a pessoa, deu sopro de vida, olha, gente, nas mãos de Deus está todo o poder no céu e na terra, tá? Ele tem poder para mudar tudo, o rumo das coisas, para mudar as pessoas. Nós somos criações de Deus. E Ele pode nos mudar, sim, nos moldar, certo? E vale muito a oração do justo pelo pecador. O que significa isso? Quando eu oro e peço perdão a Deus, certo? Com sinceridade, porque não adianta eu falar só dos lábios para fora. Eu tenho que me arrepender do que eu fiz a todo momento, quando eu estou orando, porque Deus não tem comunhão nenhuma com o pecado. Deus não vai ouvir a minha oração se eu estiver orando só por orar, sem pedir, sem me arrepender do que eu fiz. E orar por aquela pessoa, ainda que eu não ande assim com ela, ó, juntinha com ela, tá? Ainda que eu não como na mesma mesa que ela senta para comer, não por mágoa, não, a prudência, para me proteger também. Nós temos que nos proteger abaixo de Deus, porque Deus é Espírito, certo? Deus é Espírito e Ele age, certo? Em nós. Mas enquanto nós estivermos em verbo de carne, nós temos que nos comportarmos de acordo com a vontade de Deus. Jesus, quando passou pela terra, muitos diziam, vá lá a tal lugar. Ele dizia, ainda não é chegada a minha hora. Ele fugia dos seus adversários, dos que queriam pegá-lo, porque ainda não tinham cumprido a sua missão na terra. Quando chegou o momento certo, ele deixou as pessoas o levar, certo? Como um cordeirinho mudo ao matador. Mas quando chegou o momento certo, mas enquanto não chegou o momento certo, ele fugiu. Agora, há um exemplo que Jesus conhecia Judas. Mas era necessário que acontecesse o que aconteceu para que nós pudéssemos ter o direito de salvação, certo? Ele comeu junto com Judas o tempo todo,
sabendo que era Judas, e ele mesmo chamou Judas para ser discípulo. Mas ele fugia dos que queriam fazer o mal a ele. Ele sabia o que Judas iria fazer com ele, mas iria fazer no momento certo. Que venhamos a entender, pedir sabedoria ao Espírito Santo para entendermos a palavra de Deus. Então aqui também diz assim, em todo tempo, o 8, capítulo 9 ainda, verso 8. Em todo tempo sejam alvos os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Isso, seja alvo os teus vestidos e nunca falte o óleo à tua cabeça. Isso, gente, é a pureza. O que é essa pureza, irmã Ilza? É eu vestir a roupa limpa, é eu ser ungida com óleo. É necessário a unção com óleo. É necessário, a gente sabe disso. Mas essas vestimentas alvas e esse óleo significa a gente enxergar o que a gente pode fazer, falar, ver, tá? Ouvir e filtrar. A gente ter a unção do Espírito Santo, gente, para enxergar além do que uma pessoa normal enxerga. A gente escutou algo, a gente precisa escutar direito, detalhadamente, antes de sair falando. A gente viu algo, a gente precisa entender o que a gente viu, antes da gente sair deduzindo diferente o que a gente viu, certo? A gente tem que ter cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente vê, com o que a gente escuta, com o que a gente faz com as mãos, com as nossas mãozinhas, com os nossos pezinhos, onde a gente vai, porque muitas vezes a gente julga o próximo e o próximo está fazendo bem a alguém. Se a gente não conhece algo e fala sobre esse algo, a gente tem preconceito sobre esse algo. E preconceito é um conceito que você forma antes de conhecer para formar o verdadeiro conceito. Preconceito é você falar sobre algo que você não conhece. É eu falar sobre algo que eu não conheço. E aí nós vamos estarmos levantando hipóteses e falando coisas indevidas aos olhos de Deus. E vamos estar contaminando, vamos contaminar a nossa alma. Temos que ter cuidado, tá? Temos que ter cuidado com o que vemos, onde vamos, o que fazemos com as nossas mãos, com a nossa língua, como disse Tiago, lá no capítulo 5 de Tiago. A língua é como fogo que pode incendiar o mundo, certo? Então, aqui diz assim, em todo tempo sejam alvos teus vestidos, que é isso aí, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. A gente precisa orar e pedir a sabedoria divina para a gente poder viver bem consigo e com todos. Estar em paz consigo e com todos neste mundo tão difícil. Como Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Como Jesus disse ao jovem rico, bom, por que me chamas bom? Bom é o meu Pai que está no céu. Porque Ele se colocou na minha posição, na tua posição aqui na terra, que todos estão sujeitos a tudo debaixo desse sol. O 9. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da vida da tua vaidade, os quais
Deus te deu debaixo do sol todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizesse debaixo do sol. Deus manda a gente ser feliz com o nosso cônjuge. Enquanto a gente viver aqui, lá não vai existir essas coisas. Após partirmos para a eternidade, não vai existir as mesmas coisas que nós podemos usufruir aqui na Terra, certo? Então ele diz aqui, para a gente viver bem com o nosso cônjuge, com a nossa família, viver bem uns com os outros, ainda que a gente esteja sujeito às coisas desse mundo, porque debaixo desse sol, tanto os justos quanto os injustos estão subordinados, sujeitos a tudo, às doenças, às fofocas. Agora, cada um vai prestar conta a Deus dos seus feitos na terra, certo? Mas vamos viver felizes, vamos levar alegria para onde a gente for, vamos viver felizes dentro do nosso lar. É óbvio que como nós estamos sujeitos a tudo, nós temos aqueles momentos também de, às vezes, a gente ficar bravo, a gente ficar contrariada com alguma coisa em qualquer lugar, mas tudo passa, como diz aqui, tudo passa, né? E tudo tem seu tempo determinado para tudo. O 10 diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, o que nós podemos fazer aqui, enquanto nós estivermos em vida, nós temos que fazer, certo? Quer dizer, temos vírgula, porque tudo depende da vontade de Deus. Eu não posso dizer, eu não posso ir a tal lugar se eu posso ir. Eu não posso fazer tal coisa se eu posso fazer. Se eu tenho condição de fazer. Certo? Porque enquanto houver vida, enquanto houver fôlego de vida, há esperança. A esperança, como dizem aí as pessoas, é a última que morre. Existe um ditado popular que diz: a esperança é a última que morre. Mas isso aqui é bíblico. Enquanto houver vida, há esperança, porque aqui está escrito, ó: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obras, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. E lá, antes, fala sobre a esperança. Que a esperança, enquanto houver vida, a esperança. Pode ler o capítulo todo, que antes fala sobre a esperança. A pessoa não pode ficar recitando a todo tempo: eu já estou velho, não posso fazer tal coisa, podendo fazer. Deus não gosta disso. Deus não gosta que a pessoa fica. Isso é blasfêmia, sabe? A pessoa ter condição de fazer e não fazer. Bem assim outros acharem que só quem pode fazer são jovens, são... né? Se a pessoa tem condição de fazer, por que não fazer? Enquanto tem vida, porque depois que parte, ó, a bagagem já foi pronta. Não pode colocar mais nada, tá? Então, o 11 diz assim, ó: a sabedoria é muitas vezes mais útil aos outros do que aquele que a possui. Aí é onde entra o versículo. Aquela parte onde Deus diz: quem não nasce para servir, não serve para viver. A sabedoria, muitas vezes, ela é útil aos outros. Contudo, muitas vezes, a sabedoria, nós sabemos que cada um de nós tem um pouquinho, certo? Deus é a sabedoria. E cada um de nós tem um pouquinho. Mas muitas vezes, quando você vai doar este pouquinho da sabedoria que Deus lhe deu a alguém, o outro lá, que se acha muito, diz que você está, como é mesmo que eles falam, afrontando. Fala que afronta.
Eu não me sinto afrontada por ninguém quando me vem com uma sabedoria. Que seja uma criança, que seja um velhinho, que seja qualquer pessoa. Que vem e me diz assim, olha, mas tal coisa assim aconteceu. Eu vou analisar antes de eu achar que a pessoa está me afrontando. Se está escrito, principalmente quando se trata da Bíblia, como é que está escrito na Bíblia, algo e uma pessoa me diz de outra maneira e eu vou falar de acordo com a Bíblia, a pessoa me diz que eu estou afrontando-a. A gente precisa tomar cuidado com esse eu, tá? Esse eu. Nem Jesus se achou tanto. Quando ele disse àquele jovem rico, bom, por que me chamas bom? Então, muitas vezes, você é útil em algum lugar, mas aquele lugar não lhe aceita. Não deixe de fazer. Parte para outro lugar. Faça em outro lugar. Não deixe de fazer. Por isso que eu estou aqui, diante desta câmera de computador. Certo? Não porque eu sou o máximo, não. É porque eu estou viva. E enquanto houver vida, há esperança de dias melhores. E se eu posso aconselhar pessoas dentro da Bíblia, por que não fazer isso? Fica a dica, tá? Então 11 disse, voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a correria, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Deus me criou e criou você para todos servirem a todos. Você me servir com a porção de sabedoria que você tem e eu lhe servi com a porção de sabedoria que Deus me deu. Porque é tudo de Deus. Quando a gente parte, tudo fica. Todos nós nascemos para servir. Se eu uso a minha força para fazer algo, é para servir não apenas só a mim, mas para servir ao meu próximo também. Tudo que a gente faz aqui na terra é a serviço de Deus. E se é a serviço de Deus, é a serviço de todos. Porque aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão e faz maldade com o seu irmão, não ama a Deus coisa nenhuma. Não é zeloso pela obra de Deus coisa nenhuma. Certo? Então, por isso que ele fala aqui, ó, voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a correria, nem dos valentes a peleja. Quem briga, briga por alguma coisa. E ele está brigando, não é por essa coisa, não é só para se servir. Porque, por exemplo, o dinheiro. Eu luto por uma causa. Esta causa é um direito que eu tenho, sabe, de lutar por ela, e envolve dinheiro. Com esse dinheiro eu vou comprar, eu vou servir outras pessoas do comércio, eu vou servir outras pessoas na minha casa, na minha vizinhança. Então tudo que a gente faz, toda correria, toda força, não é nossa, é de todos. É de Deus para servir a todos. Nem ainda dos prudentes, mas, aqui ó, nem ainda dos prudentes a riqueza, tá? Porque a riqueza também, com a riqueza, você não vai ficar com ela parada. Você vai ter que pagar alguém para fazer algo para você. Existe uma troca. Você paga alguém pelo serviço desse alguém, que irá lhe servir com a força dele. É uma troca, tá?
Deus nos colocou no mundo com objetivos, tá? Nós temos objetivos aqui. Nós temos missões a cumprir aqui nessa terra. Nem dos entendidos o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Porque todos usufruem. Eu fico, gente, admirada quando alguém... Gente, está um calor aqui dentro, eu não liguei nada para não fazer barulho, para não empatar a pregação. Então, gente, não sei como é que uma pessoa, quando vê outra crescendo financeiramente, fala bobagem, tem inveja. Porque, olha, quando alguém que está próxima ou próximo a você ou a mim cresce, eu e você temos chance de crescer também, gente. A vida é assim. Quando a nossa cidade cresce, é bom para todos. Quando o nosso vizinho cresce, é bom para nós. Quando nós crescemos, é bom para as pessoas que estão à nossa volta. Nós nascemos para servir uns aos outros, né? Então 12 diz, que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Todos estão sujeitos, assim como o passarinho está sujeito a cair numa arapuca, assim como o peixe está sujeito a cair na rede, a ser pego pelo anzol, o homem também está sujeito a ser pego pelo mal aqui na terra. Por isso que a gente tem que andar em vigilância, todos, gente. Ninguém está livre de pecar. Todos estão sujeitos ao pecado. Agora a gente tem que se policiar, tem que se vigiar. Olha, eu já vi muitas pessoas, a família toda, indo para o culto, indo e vindo, servindo a Deus. Ah, eu não quero que meu filho ande com o filho de Cicrano, de Beltrano. E depois, quando cresce, gente, infelizmente, a gente vê o que é que acontece. Então uma coisa é quando você está podendo dominar os seus filhos. Outra coisa é quando os filhos já crescem e são donos de si abaixo de Deus. A gente tem que orar uns pelos outros, orar pelas famílias. O filho do vizinho, o filho do irmão, o filho, o seu aluno, o seu colega, caiu no laço, ore por ele. Não escandalize mais a vida dele, não, mais do que já está escandalizada. Vamos orar. Gente, eu sou isso que eu estou falando. Por isso que eu estou falando, gente. Deus é testemunha de que eu sou isso que eu estou falando, gente. Eu oro pelas pessoas, sabe? Eu vejo tantas pessoas passando por dificuldades. Se eu pudesse. Parou. Eu sou isso que eu estou falando, viu? Não é falsidade minha, não, tá? O 13 diz, não sou a favor de gente que gosta de escanchar em ninguém, sabe? Mas não sou a favor da mesquinheza também. De gente que não quer estender a mão para ninguém. Apesar de que a gente tem que ter cuidado para quem a gente estende a mão. Porque tem gente que até ignora a ajuda que você dá a ela. Se você der essa ajuda sem ela ter necessidade. Tá, gente? Até para quem a gente ajuda. A gente deve saber a quem. Até a oração. Ore por todos. Mas não precisa esse todos saber. Esse todos saberem que você está orando por ele. Porque muitas vezes pode até atrapalhar. Ele não crê. Ele não profere a mesma fé que você profere. Tá? Até nisso a gente tem que saber como fazer o bem. Até na oração.
Porque às vezes a pessoa não pediu, ela não quer, ela não profere a mesma fé que a sua. Então, às vezes, até para orar, você enxerga o sofrimento do outro e você ora por esse outro sem ele saber que você está orando por ele. O 14 diz, já estou terminando. Uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou, e levou contra ela grandes tranqueiras. E vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele homem. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. Muitas pessoas fizeram bem, já partiram para a eternidade e foram esquecidas a si mesmo, gente. O que a gente tem é para servir aqui na terra enquanto a gente viver, certo? Como diz aqui esse versículo. Havia um lugar, uma pequena cidade, que veio um rei mau, levou tudo, e um homem chegou, um homem que vivia, um sábio que vivia nela, um sábio pobre, livrou aquela cidade pela sua sabedoria. Mas depois que ele partiu para a eternidade, ninguém lembrava-se mais dele. É assim mesmo, ele serviu enquanto pôde servir. E depois partiu para a eternidade, ficaram outros para servir, certo? O 16, o que a gente tiver que fazer por alguém, tem que fazer em vida. Porque depois que parte para a eternidade, não adianta mais nada você fazer nada por aquele alguém. Certo? Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força. Ainda a sabedoria, é o 16, viu? Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. Mas ele falou. Aí ficaram as palavras dele, principalmente hoje. Está aqui essa gravação. Passa um tempo, eu não estou mais aqui e a gravação fica, tá? Muitos que já partiram deixaram aí algo escrito que está servindo, como Paulo, o que Paulo escreveu, o que Timóteo escreveu, o que Lucas escreveu, o que João escreveu, certo? Os testemunhos de João a respeito de Jesus Cristo nós sabemos hoje porque ele escreveu. E hoje está servindo para nós essa sabedoria, tá? O 19, o 17 diz, as palavras do sábio devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre todos. Porque a sabedoria é de Deus, gente. As palavras do sábio, esse sábio é Jesus. Nós somos sábios na sabedoria de Jesus. Ele é o todo em sabedoria. Deus é o todo em sabedoria. Nós temos partículas dessa sabedoria. A que Deus me dá, o pouquinho que Deus me dá, somada com a que Deus te dá. É por isso que eu digo que nós temos que aprender a somar, certo? Nós temos que aprender a somar para haver crescimento, principalmente na obra de Deus. Enquanto nós vivemos aqui na terra, se é que somos mesmo evangelistas, se é que somos mesmos zelosos pela obra de Deus, nós temos que aprendermos a somar a minha sabedoria com a tua sabedoria, com a de outro irmão, com a de outro, e assim a sabedoria de Deus servir a todos. Viu? O 18 e último versículo, gente, para terminar. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Mas um só pecador destrói muitos bens. O pecador está sem sabedoria. Quem está pecando está sem a sabedoria.
Porque a sabedoria é Deus. Deus é a sabedoria completa. E cada um de nós tem um pouco dessa sabedoria para servir a todos. Uma pessoa só, sem sabedoria, é ímpia. Essa sabedoria que eu estou falando não é sabedoria adquirida por estudos em escolas aqui da Terra, nem cursos daqui da Terra. É a sabedoria que vem do alto. É esta que nos impede de fazer pessoas sofrerem, crianças sofrerem, velhinhos sofrerem. Quando eu falo crianças e velhinhos e animais, porque são seres indefesos, seres que não podem nem correr, seres que não podem nem buscarem um abrigo, se esconderem. Então, as maiores vítimas em uma guerra são as crianças, os idosos, os animais, que não podem se defender. Que venhamos a sermos misericordiosos e buscarmos a sabedoria do verdadeiro Deus. Porque o verdadeiro Deus não quer o sofrimento de ninguém. O verdadeiro Deus é o Deus da verdadeira paz, do verdadeiro viver na terra. Amém? E que assim Deus abençoe a todos e dê sabedoria a todos. E que o Espírito Santo venha cessar todo o mal nesta terra, com os inocentes, com os que não se podem se defenderem. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus vá ao encontro de todos que estão sofrendo perseguições. Que Deus cesse todo o mal nesta terra. Se a gente pedir. Como está escrito em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender dos vossos pecados e clamar, eis que eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? E que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Fiquem aí, com o meu beijo e o meu abraço fraterno, tá? Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bye, bye.